quero mostrar como aplicar maquiagem em todo o rosto, usando apenas um pincel. Então estamos falando de base, corretivo, blush, contorno, iluminador, basicamente tudo que você aplica no rosto. Também tenho muitas dicas e truques sobre como segurar seus pincéis e tirar o melhor proveito deles. Então o pincel que escolhi para isso é um pincel redondo e achatado. Tem um formato redondo, mas é cortado reto. Como usaremos apenas um pincel para toda a aplicação, precisamos ajustar a forma como seguramos e usamos o pincel para cada produto. Então, quero começar examinando as melhores e piores maneiras de segurar seus pincéis. Para iniciantes, recomendo sempre pegar o pincel como se estivesse segurando um marcador ou caneta, porque é o mais confortável. É algo que você já está acostumado a fazer. Uma coisa que vejo alguns iniciantes usando são todos os dedos, meio que em um movimento longo, ao longo do cabo do pincel. O que isso faz é, na verdade, colocar uma enorme pressão em sua mão, especialmente se o seu dedo mindinho estiver envolvido. Então aqui temos a posição 1, este é o formato da caneta. Temos nosso polegar, nosso dedo indicador em cima, e depois ele está apoiado em nosso dedo médio. E então você também pode fazer a posição número 2, que na verdade traz 2 dedos para cima. E gosto de me referir a isso como coelho, porque parece orelhas de coelho no topo do pincel. Isso significa que estamos apoiados no dedo anular, e temos 2 dedos em cima, e ainda usamos o polegar na borda. E quando se trata de onde o pincel está colocado na mão, você tem o formato do poço. Isto está bem no pequeno poço, porque se você pensar bem, parece um poço. Ou talvez eu tenha jogado muito Zelda, e você basicamente vai segurar o pincel no coelho ou no cercado, e colocá-lo nesta área. E então, semelhante ao poço, temos a parede. Então é basicamente aqui que ele não está apoiado para trás, mas encostado na parede do dedo indicador. Nosso dedo mindinho não está envolvido na situação. Nosso mindinho está lá apenas para se apoiar ou soltá-lo se quisermos um pouco mais de equilíbrio. E então o próximo passo importante é como ele entra em contato com o próprio rosto. Não quero que você empurre muito o pincel no rosto. O que eu quero que você faça é usar todas as cerdas, focando em uma área e fazendo esse movimento de toque. Isso é o que chamo de pica-pau. Então você está sempre trabalhando em um ângulo de 90 graus no rosto. Então agora, pegando tudo o que aprendemos, vamos adicioná-lo em uma aplicação mais prática e começaremos com a base. A melhor maneira de realmente escolher sua base é bombeá-la em uma paleta ou nas costas da mão e espalhar para que não fique muito grudenta. Você nunca quer bombear a base no próprio pincel. Vai acabar entupindo e a escova não vai funcionar para você. Então é só aplicar um pouquinho na paleta ou nas costas da mão, espalhar e depois pegar com o movimento do pica-pau, mergulhando no produto. E você deve acabar com um resultado parecido com este. Se não ficar assim, então você está usando demais e quer espalhar um pouco mais e bater levemente. Como você pode ver, temos apenas pequenas gotas de base em todas as pontas dessas cerdas. Isso vai nos dar o melhor acabamento, acredite em mim. Cada um desses pontos vai se combinar para criar uma espécie de fotografia ou aquele acabamento de aerógrafo perfeito. Então estou segurando o pincel na posição de caneta, indo contra a parede do meu dedo, e estamos usando o pica-pau, ricocheteando na pele. Você vai repetir esse trabalho em todo o rosto e vai conseguir o acabamento mais lindo e perfeito, e não vai ficar muito pesado. Essa é a grande vantagem disso. Como estamos basicamente aplicando o pigmento repetidamente, você não vai sentir como se estivesse com o rosto totalmente pesado, mas terá uma cobertura incrível e completa. Depois de aplicar a cobertura, quero começar a bufá-la suavemente. E a maneira de fazer isso é realmente usar a posição aberta. Então eu uso a posição fechada, usando meu anel e meu dedo mindinho bem perto da minha mão. Isso me deu muito mais pressão enquanto eu usava o movimento do pica-pau. E então, como eu quero misturar suavemente e polir um pouco mais, sem pegar mais nenhum produto, apenas coloquei meus dedos em uma posição mais aberta. Isso apenas suaviza a pressão e significa que terei uma sensação muito mais vigorosa e arejada em minha pele. E então você deve acabar com algo parecido com isto. E parecia que eu não estava usando nada no rosto. Parece tão leve, tão arejado. Não sei se o movimento do pica-pau basicamente joga o ar em seu rosto, mas parece muito leve. Vou repetir isso no outro lado do rosto e depois passaremos para o corretivo. Agora, obviamente, por termos um pincel tão grande, não conseguiremos ir direto para o canto interno ou externo dos olhos.
É por isso que é melhor usar apenas a ponta dos dedos para aplicá-lo, ou apenas usar o pequeno aplicador. E as pontas dos dedos são ótimas para esfumar o corretivo, porque ele tem aquele calor, então tem aquela cremosidade e então se mistura sem esforço. No entanto, você também pode usar esse pincel se desejar. Você só precisa ajustá-lo levemente. Então, estou usando a posição da caneta, encostada na parede, e com os dedos borrifados na posição aberta. Isso só vai garantir que não estou sendo muito desajeitado ou muito duro e que posso entrar no canto interno e embaixo dos olhos. Agora, entre cada aplicação, gosto de pegar um pano e limpar o excesso de umidade. Você quer pegar o pincel entre cada aplicação e apenas lustrá-lo em um tecido limpo, apenas para remover o excesso de produto antes de passar para a próxima etapa. Agora, para o próximo passo, vou pegar um pouquinho de pó. Por isso quis tirar a maior parte do excesso de umidade e ainda vamos usar o movimento do pica-pau. Porém, vou segurar um pouco o pincel mais abaixo na alça. Quanto mais você segura a alça, menos pressão você vai acabar recebendo. E também estou usando isso no movimento da mão aberta na parede da caneta. Isso vai garantir que eu tenha uma sensação muito mais suave. Queremos apenas uma quantidade bem grande de pó na pele e apenas definir tudo o que já aplicamos. Então vou pegar o pincel e aplicar meu contorno. E o que vou fazer é apenas rolar um lado do pincel no meu contorno. Isso significa apenas que não teremos que trocar os pincéis e também poderemos usá-los de muitas maneiras diferentes à medida que avançamos. Então basta rolar um lado para dentro e começar a polir no rosto. Então estou sentindo a cavidade das minhas maçãs do rosto. Estou colocando o pincel bem ali e empurrando para cima em um movimento ascendente, trabalhando na cavidade e em seguida escovando as bochechas. E também estou segurando o pincel naquele formato de poço desta vez. Então, em vez da parede, vamos entrar no poço. Isso só vai me dar um acabamento muito mais suave. E porque estou trabalhando em um ângulo, isso cria aquele movimento suave para mim. Então, estou empurrando para cima, da cavidade até as bochechas. E a melhor coisa sobre isso é que posso usar o lado plano do pincel e passar por cima se quiser suavizar quaisquer linhas duras ou apenas torná-lo um pouco mais natural. Então, para minha testa, o que faço é usar um movimento de varredura, trabalhando para cima em direção à linha do cabelo ou para baixo em direção às sobrancelhas. Depende de você qual ângulo deseja usar. Você só quer ter certeza de que está usando a borda onde aplicou o bronzeador. Então, para o contorno do nariz, você pode simplesmente passar o pincel ao longo da borda do nariz, ou pode fazer o que fiz aqui, que é apenas criar uma pequena barreira bem no centro, e novamente, o legal é que podemos usar apenas o lado plano do nariz, o pincel para esfumar. Agora você também pode usar isso nos olhos se quiser apenas criar uma pequena estrutura. E então vamos usar o lado oposto do pincel para aplicar nosso iluminador. Estou segurando o pincel exatamente da mesma maneira que fizemos antes, uma posição aberta e bem panorâmica, aplicando onde você normalmente gostaria de aplicar o iluminador. Eu faço o topo das bochechas, um pouquinho no nariz, lábios. E então, o legal de novo é que podemos usar o lado achatado do pincel só para esfumar. Agora, o último passo é escolher o seu blush. E na verdade, vou usar o lado plano do pincel para fazer isso, batendo no movimento do pica-pau. Então, é só aplicar o blush onde você normalmente gosta de aplicar o blush. Gosto de passar pelas maçãs do rosto e depois subir em direção ao topo da orelha. Então, aplicamos nossa base, corretivo, pó, contorno, iluminador e agora blush. E depois basta lavar rapidamente e amanhã deve estar pronto e seco. Finalize sempre com blush sempre, porque você não quer que seu contorno ou seu destaque fiquem rosados. E olha quanto movimento! Depois de toda a maquiagem que aplicamos, viu como o pincel tem tanto movimento? Não há entupimento porque usamos um pouco de cada vez e aplicamos no rosto, que significa menos danos ao pincel, mas também menos desperdício de produto no pincel.